Em poucos instantes, você vai perceber algo que quase ninguém nota. Os arrepios que surgem sem motivo aparente não são apenas reflexos do corpo. São sinais que a sua alma envia silenciosamente. Por séculos, esses toques sutis foram compreendidos apenas por iniciados, guardados nos manuscritos teosóficos e nos olhares atentos de buscadores da consciência. O que você verá agora não é simples informação. É uma vibração que toca a raiz invisível do seu ser. Fique até o fim, porque lá revelarei uma técnica rara e poderosa, preservada por círculos secretos da antiga escola teosófica, capaz de ativar e decodificar o sentido profundo de cada arrepio que já percorreu sua pele. Isso não é teoria. É um chamado direto da sua própria alma. Você já se perguntou por que, às vezes, um arrepio surge sem que haja vento, frio ou qualquer estímulo físico aparente? Talvez no meio de uma música, durante uma conversa, ao entrar num lugar antigo, ou ao lembrar-se de algo que nem sabe se realmente viveu. A maioria ignora esses instantes como simples reações nervosas, mas Annie Besant, uma das vozes mais lúcidas da teosofia, dizia que há linguagens do espírito que o corpo traduz em símbolos. O arrepio, nesse sentido, é um símbolo, um sinal, uma assinatura energética que não se prende à lógica comum. E aqui já abrimos a primeira ruptura. Você não está apenas experimentando uma reação física aleatória. O que a fisiologia chama de resposta autonômica é, na verdade, um eco de uma camada mais sutil da sua existência, um toque no campo vibracional que envolve seu ser. Besant ensinava que o homem é um feixe de consciências sobrepostas e que o corpo físico é apenas a concha mais externa. O arrepio, então, seria o reflexo desse contato entre planos. Imagine por um momento que cada arrepio seja como o sussurro de uma memória que não veio da sua mente atual, mas de um arquivo muito mais antigo, algo que os teosofistas chamam de registros akáshicos. Essa sensação quase imperceptível pode ser um alinhamento temporário entre sua consciência desperta e a pulsação cósmica. Como quando duas cordas de instrumentos diferentes vibram juntas, mesmo que apenas uma tenha sido tocada. É o fenômeno da ressonância, só que aqui a ressonância é espiritual. Agora, para sentir isso com mais clareza, feche por um instante os olhos da sua imaginação e visualize. Uma onda dourada atravessa o espaço, invisível aos sentidos comuns, mas seu corpo, sábio, antigo e intuitivo, capta esse toque como frio na pele. É o mesmo princípio pelo qual os antigos templos egípcios eram construídos para arrepiar a alma, não apenas pela grandiosidade, mas pela precisão com que suas pedras modulavam a energia. Esse arrepio, nesses contextos, era um atestado silencioso de que o espírito estava presente. Essa compreensão não é nova. Nos Vedas, encontramos menções a um estado chamado Samvega, onde a percepção de algo grandioso e eterno provoca um tremor físico inevitável. Na Cabala, fala-se do Ruach como o sopro que, ao tocar a alma, faz o corpo estremecer levemente. E nos textos sufis, o arrepio é visto como o vento do amado, passando para lembrar ao buscador que ele não está sozinho no caminho. Besant, ao integrar essas tradições na visão teosófica, entendia que esse fenômeno não é mero acaso. É uma linguagem de comunhão. Curiosamente, a ciência moderna começa a se aproximar dessa sabedoria ancestral. Pesquisas em neurociência indicam que arrepios espontâneos, especialmente diante de estímulos estéticos ou espirituais, ativam áreas cerebrais ligadas à memória emocional e à percepção de sentido. Isso significa que, mesmo que você não entenda conscientemente, algo em você está reconhecendo uma verdade, uma beleza ou uma conexão tão profunda que seu corpo não consegue conter. Esse é o corpo reagindo ao invisível. Talvez seja por isso que, em certas práticas espirituais, buscava-se induzir esse estado como sinal de alinhamento. Em cerimônias tibetanas, cânticos e sinos são usados para tocar o campo sutil. No hermetismo, falava-se de despertar a pele da alma, um processo em que a vibração interna se torna tão intensa que o corpo responde.
Annie Besant acreditava que, quando aprendemos a reconhecer e decodificar esses sinais, podemos compreender mensagens que vêm de dimensões mais elevadas da consciência. Então, quando você sentir um arrepio sem motivo aparente, não se apresse em afastar ou ignorar. Respire nele. Sinta como se estivesse ouvindo uma voz sem som. Pergunte-se: o que dentro de mim reconheceu isso? O que minha alma está percebendo agora que meus olhos não veem? Às vezes, a resposta não vem em palavras, mas em uma mudança súbita no seu estado interior. Uma expansão silenciosa, um descanso profundo no meio da inquietude. O mais fascinante é que esses sinais muitas vezes surgem justamente nos momentos em que estamos à beira de uma decisão, de um encontro importante ou de um insight profundo. Como se a própria alma, de forma sutil, dissesse: este é o momento, preste atenção. Essa percepção, quando cultivada, transforma a relação com a vida. Você deixa de ser arrastado por acontecimentos aleatórios e passa a caminhar como quem lê sinais. Annie Besant dizia que a sensibilidade é a vestimenta do espírito e que aprendemos a usá-la como quem aprende uma língua nova. Primeiro estranhamos, depois reconhecemos padrões e, por fim, passamos a responder com fluidez. O arrepio sem motivo é um dos alfabetos dessa língua invisível. É como um hieróglifo energético que não se lê com a mente lógica, mas com o coração desperto. Se olharmos para o mundo atual, perceberemos que essa sensibilidade foi enfraquecida pelo excesso de ruído, velocidade e desconexão. Os antigos tinham tempo e espaço para notar os sinais sutis. Hoje, precisamos reaprender a silenciar para que possamos ouvir. E talvez seja exatamente esse o papel deste conhecimento: devolver ao buscador a chave para perceber o que sempre esteve presente, mas que o condicionamento coletivo ensina a ignorar. Agora permita-se imaginar algo. Se cada arrepio que você já sentiu fosse um fio de luz, e se todos esses fios fossem puxados juntos, formando um tecido luminoso, que história ele contaria sobre sua vida? Talvez essa história não seja sobre onde você esteve, mas sobre quem, em essência, sempre esteve com você. Uma presença que, de tempos em tempos, toca a pele para dizer: estou aqui. E quando essa presença se manifesta, não é apenas uma reação física, é um chamado. É um lembrete de que a vida não é apenas matéria, mas um diálogo constante entre o visível e o invisível, entre o que você pensa que é e o que, no mais profundo, você sempre foi. O arrepio é a vírgula nesse diálogo. Não um ponto final, mas um convite a continuar escutando. Porque quando você aprender a ouvir até o silêncio da sua própria pele, você começará a notar que cada sensação, cada arrepio, cada sutileza física que parecia banal, na verdade, é um marcador sagrado de passagem entre estados de consciência. Annie Besant enfatizava que o ser humano vive em constante transição entre planos, ainda que não perceba, e que existem momentos em que uma corrente de energia mais fina, quase elétrica, atravessa nosso campo vital, produzindo um registro físico, e é isso que sentimos como arrepio. Mas esse registro é apenas a superfície de uma arquitetura muito mais vasta, uma verdadeira engenharia espiritual que conecta o corpo etérico às correntes superiores da mente universal. Se você observar com atenção, vai perceber que esses momentos não obedecem ao relógio humano, nem seguem um padrão lógico. Eles podem surgir no meio de uma conversa trivial, ao ler uma frase que toca sua alma, ou mesmo ao cruzar o olhar com alguém que você nunca viu, mas sente que conhece de algum lugar que não é deste mundo. É como se houvesse um código invisível operando nos bastidores, um script secreto que ativa a pele quando certas frequências entram em contato com o seu núcleo de identidade espiritual. Os místicos egípcios já falavam disso ao descreverem o Ku, a luz interior que, quando estimulada por um campo de verdade, provoca um sinal físico instantâneo. Essa luz, segundo eles, não morre nunca. Ela apenas se oculta sob camadas de distração. Mas quando o arrepio surge, é como se um pedaço dessa luz atravessasse o véu e lembrasse: você não é só carne, nem só pensamento. Você é luz em movimento. É nesse instante
que a pele se torna um templo. E o frio que você sente não é ausência de calor, mas presença de algo muito maior. Na visão teosófica, e especialmente nos escritos de Besant, existe a noção de que o corpo físico é um afinador, um instrumento sensível capaz de detectar ondas que a mente racional não consegue processar. Assim como uma antena capta frequências invisíveis e as traduz em som, nosso sistema nervoso traduz vibrações espirituais em sinais corporais. Quando um arrepio surge sem motivo aparente, é como se a antena tivesse captado uma transmissão direta da alma do mundo, um eco de algo que está acontecendo num plano paralelo. E aqui está um ponto que poucos percebem. Esses sinais não são apenas receptivos. Em muitas tradições acreditava-se que, ao sentir esse tipo de arrepio, o buscador poderia responder de volta, como se fosse uma troca, um cumprimento silencioso entre a alma e o campo universal. Alguns sufis fechavam os olhos nesse instante e faziam uma breve reverência interior, reconhecendo o toque do amado. Mestres védicos recomendavam que, nesses momentos, o discípulo não se movesse, apenas respirasse fundo para permitir que a energia fosse absorvida e registrada no corpo sutil. A ciência contemporânea, ainda que timidamente, começa a registrar algo similar. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que, no instante do arrepio estético ou espiritual, há um aumento de atividade em regiões cerebrais associadas ao sentimento de conexão e transcendência. É como se o corpo estivesse reconhecendo um padrão universal e dissesse: sim, isso é verdade para mim. Esse sim não é intelectual, é visceral. É um sim que antecede qualquer explicação. Quando aprendemos a observar esses instantes, passamos a viver de forma diferente. A vida deixa de ser uma sequência de eventos desconexos e se torna um caminho sinalizado. Começamos a notar que certos lugares, certas músicas, certos encontros sempre provocam esse mesmo tipo de resposta. Não é coincidência, é ressonância. E cada arrepio é uma pequena iniciação, um lembrete de que a alma continua a reconhecer sua própria linhagem no meio da névoa do cotidiano. Imagine caminhar por uma rua comum e, de repente, sentir esse toque. O mundo ao redor é o mesmo, mas algo mudou em você. É como se uma porta se abrisse dentro do seu campo de percepção. Talvez o ar pareça mais vivo, ou as cores mais nítidas. Talvez você sinta que, naquele instante, está sendo visto, não pelos olhos humanos, mas pelo olhar silencioso da consciência que sustenta todas as coisas. Essa é a magia invisível dos sinais sutis. Eles transformam um momento comum em um rito secreto. Os alquimistas medievais chamavam isso de signatura rerum, a assinatura das coisas. Para eles, tudo no universo carrega uma marca energética única, e quando duas assinaturas se encontram em harmonia perfeita, ocorre um fenômeno que repercute tanto no plano físico quanto no espiritual. O arrepio, nesse contexto, é como o selo de cera que autentica um documento. Ele confirma que o encontro é legítimo, que há um reconhecimento mútuo entre você e aquilo que tocou sua alma. Mas, é claro, esse reconhecimento exige atenção. Vivemos em um tempo em que a sensibilidade foi condicionada a buscar apenas estímulos intensos e superficiais. E quando isso acontece, os sinais sutis se perdem. A teosofia nos ensina que o refinamento do ser começa pela recuperação da capacidade de notar o que a maioria ignora. Besant diria que a alma se comunica por sussurros, não por gritos, e que cada arrepio silencioso é uma carta secreta enviada pelo eu superior. Por isso, cultivar a percepção desses momentos é como aprender a ler um idioma antigo. No começo, você só percebe que algo foi escrito. Com o tempo, começa a reconhecer símbolos, depois forma palavras e, finalmente, entende frases inteiras. É assim que os sinais do corpo se tornam mensagens da alma. E nesse processo, o arrepio deixa de ser um fenômeno físico inexplicável para se tornar um diálogo vivo com o mistério. E aqui surge uma reflexão ainda mais profunda. Se o arrepio é uma resposta a algo real, então ele não é um efeito, é uma ponte. Uma ponte que liga sua consciência individual à corrente infinita que sustenta tudo.
E como toda ponte, ela pode ser atravessada. Alguns buscadores relatam que, ao mergulharem plenamente nessa sensação, entram em estados de presença tão intensos que o tempo parece parar. Não há mais ontem nem amanhã. Há apenas a pulsação de um instante eterno. Agora imagine como sua vida mudaria se, em vez de ignorar esses sinais, você começasse a segui-los. Se cada arrepio fosse visto como uma seta luminosa indicando a direção do seu próprio despertar. E se pouco a pouco essas setas formassem um caminho claro, levando-o a lugares, pessoas e experiências que a sua mente jamais teria escolhido sozinha, mas que sua alma reconhece como inevitáveis. Talvez, no fundo, seja exatamente isso que Annie Besant queria dizer quando falava sobre a importância de viver atento aos toques sutis do mundo invisível. Não se trata de buscar fenômenos extraordinários, mas de reconhecer o extraordinário no aparentemente banal. Porque quando você aprende a ver, tudo fala, tudo pulsa, tudo se conecta. E nesse momento, o arrepio deixa de ser apenas um sinal e se torna o início de uma conversa que nunca termina. Você percebe como agora algo mudou? Aqueles arrepios que antes pareciam simples reações físicas se revelaram como sinais claros da sua alma, mensagens codificadas no próprio tecido da sua energia. Agora você sabe, certos encontros, certos lugares, certas lembranças nunca foram apenas coincidência. Eles sempre foram portais vibracionais e você os sentiu na pele. Já já vou te entregar o presente, a técnica rara que vai afinar ainda mais essa percepção. Se você chegou até este ponto com o coração aberto e a consciência desperta, deixa aqui nos comentários: minha alma reconhece o sinal. Essa frase não é para mim, é para o universo registrar o seu compromisso e abrir ainda mais o campo de ressonância que começamos aqui. E se essa jornada ressoou dentro de você, não apenas se inscreva, mas entre no nosso círculo. Aqui cada novo encontro não é um vídeo, é um ritual silencioso de expansão, um passo a mais na reconstrução do seu corpo de luz. Quando você se conecta, não é apenas um clique, é um alinhamento ao fluxo da consciência maior que nos guia. Gratidão por estar aqui, por sustentar a presença até agora e por ter atravessado comigo as camadas invisíveis que a maioria ignora. Como sinal dessa troca, aqui está o seu presente: técnica da pele desperta. Ativação teosófica da sensibilidade sutil, para sentir e interpretar arrepiamentos como linguagem da alma. Preparação do campo. Escolha um momento de silêncio, de preferência à noite ou ao amanhecer. Sente-se com a coluna ereta, pés firmes no chão. Respire profundamente 3 vezes, imaginando que o ar desce até as plantas dos pés. Mão sobre o coração. Coloque a mão esquerda sobre o coração e a direita sobre o abdômen. Sinta o calor das suas mãos penetrando no corpo. Escuta da pele. Traga toda a atenção para a superfície da pele, como se cada poro fosse um pequeno sensor. Não force nada, apenas sinta. Chamada vibracional. Inspire profundamente e, ao expirar, repita mentalmente: minha alma ouve o toque invisível. Faça isso 7 vezes. Memória de arrepio. Lembre-se de um momento recente em que sentiu arrepios sem explicação. Reviva-o na imaginação, observando como ele começou, onde se espalhou no corpo e que emoção o acompanhou. Amplificação. Consciente. Ao sentir qualquer micro-ondas na pele, respire dentro dessa sensação, como se ela fosse uma luz se expandindo por todo o corpo. Ancoragem final. Toque levemente os braços e nuca, como se confirmasse ao corpo: eu ouvi. Isso cria um registro no seu campo energético para reconhecer mais rápido no futuro. Repita essa prática por 7 dias consecutivos e observe. Os sinais virão mais nítidos, mais frequentes, mais claros. É a alma aprendendo a falar com você de forma consciente. Agora mantenha-se aqui, porque o que vem depois disso vai levar essa conexão a um nível que poucos já experimentaram.